ateliê chama-se P06 porque os 4 sócios, eu sou um dos designers da equipa, os 4 sócios deste ateliê fundaram o ateliê em 2006 e então isto é como se fosse o nome que eles optaram foi como se fosse uma contração de projeto de 2006, então ficou P06. Pronto, foi um bocadinho essa lógica, porque toda a gente normalmente nos pergunta o porquê do nome. Isto é uma coisa engraçada, muitas vezes vocês já devem ter reparado que há ateliês com nomes um bocadinho estranhos. O Ahá de ontem, o VA também, e o Eusébio também. E o Eusébio, pronto. E então, pronto, são curiosidades engraçadas que, pronto, nós gostamos sempre de... e então, este ateliê foi fundado em 2006, portanto tem 11 anos, e é um ateliê que... embora faça um pouco tudo, é sobretudo mais, como o próprio nome indica, ambientes e comunicação. Isto é, para exercer ateliê, ambientes e comunicação, é sobretudo design de ambientes, no sentido de projetos relacionados com o espaço, ou seja, tanto é o desenvolvimento de exposições, como projetos de sinalética. Nós trabalhamos muito em parceria com gabinetes de arquitetura. Eles muitas vezes chamam-nos, a maior parte das vezes chamam-nos em fase de obra, ou seja, dão-nos, digamos, os desenhos técnicos daquilo que eles estão a desenvolver. Nós vamos à obra quando as coisas então um bocadinho em tijolo e cimento e coisas do género, para nós começarmos a perceber a proporção que as coisas estão a ter, os volumes, os próprios materiais que eles estão a pensar para lá, porque muitas vezes, ao começarmos logo a pensar aquilo que é a nossa intervenção, começamos logo a pensar como é que a vamos aplicar, e muitas vezes isso pode implicar que os próprios arquitetos mudem às vezes materiais de paredes ou coisas do género, ou de pavimento, por exemplo, para facilitar um bocadinho as tecnologias que depois nós vamos definir para ter os nossos grafismos. Isto para explicar que muitas vezes os arquitetos chamam-nos, e é o que nós mais gostamos, é de entrar quando ainda temos a opção de escolha. Porque se os arquitetos acabarem um edifício, digamos assim, uma escola, um hotel, o que for, e depois vêm ter connosco no fim do edifício já estar acabado, não é que nós não façamos um bom trabalho, só que a realidade é que já estamos condicionados ao facto de não podermos, ou seja, temos mesmo que nos adaptar a tudo o que já existe em termos de materiais de paredes, de portas, eventualmente até de cores que os arquitetos já tenham definido, e nós já temos que pensar tudo o que são tecnologias e formas de aplicar as coisas para esse dado adquirido, não é? E então, como eu estava a dizer, nós trabalhamos muito com os arquitetos, eles chamam-nos para trabalhar essa layer, digamos, do projeto deles, que é a parte do design gráfico e da sinalética. Às vezes fazemos coisas de caráter mais lúdico também, intervenções gráficas. Deixa-me lá ver o que é que eu consigo mostrar-vos aqui, alguns projetos. Está aqui um link que não está a funcionar bem, mas por exemplo, este caso aqui da Escola do IPAM no Porto, isto por acaso foi um dos casos onde nós fomos chamados depois do edifício estar feito, ou seja, aqui não foi uma parceria com os arquitetos, eles andavam à procura de ateliês para desenvolver a parte gráfica, ou seja, isto tudo já existia, nós fomos adaptar-nos, fomos mesmo visitar o edifício já em funcionamento, ou quase em funcionamento, e a abrir passado 15 dias ou assim, e depois a partir daí é que começámos a estudar o que é que lá existia para ver a melhor maneira de nós intervirmos. Como eu estava a dizer, nós temos algumas intervenções de caráter mais lúdico também, ou seja, misturar na sinalética às vezes formas de interagir digamos, com o público. Só para vocês perceberem porque é que há estas frases, como se fosse o edifício, digamos, a falar connosco. Isto tem a ver com a própria identidade visual que eles tinham. Eles já tinham este tipo de letra e já tinham um slogan que era IPAM, e depois por baixo era com o P numa outra cor para ser, aquilo é IPAM da Marketing School, e depois tirar com a cor no P ficava I am da Marketing School, ou seja, era como se fosse a identidade visual ou a escola a falar diretamente com a audiência. Nós quisemos prolongar isso para o espaço, digamos assim, e ao prolongarmos isso para o espaço, o que nós fizemos foi, digamos, pôr a escola a falar com as pessoas, a interagir diretamente, estas coisas do nice to meet you, do hello, can I help you na recepção, digamos. Também temos uma na biblioteca, depois temos aqui outros momentos, read this please, pronto. Tínhamos estas coisas de pôr mesmo a escola a falar, digamos, com os alunos ou com quem lá trabalhasse. Ou seja, este conceito foi um bocadinho um prolongamento de algo que já existia da identidade visual que eles já tinham, e nós demos seguimento. Mas pronto, aqui foi um projeto onde nós fomos chamados no fim. Agora deixem-me ver se vos consigo mostrar aqui alguma coisa que tenha sido nessa fase de obra. Um bom exemplo disso. Temos aqui este potier. Este é um projeto que foi desenvolvido com o Ateliê Carrilho da Graça. Aqui a nossa influência
vai desde o estudo de cores para o edifício, ou seja, estes amarelos, porque isto é uma cidade muito cinzentona, esta cidade de Poitiers, na França. E uma das coisas que o arquiteto queria era, de certa forma, que o edifício vibrasse e que se assumisse mesmo. Isto é como se fosse uma espécie de CCB de lá, digamos. É teatro e auditório, é uma espécie de um centro cultural de espetáculos, é assim um espaço muito dinâmico, digamos, lá da cidade. E aqui há um conceito por trás que tem a ver com os dadaístas e com esta desconstrução, ou seja, nós aqui temos uma intervenção que não se esgota naquilo que é a sinalética de caráter mais legível. Temos aqui coisas mais, digamos, um bocadinho mais experimentais. Mas para vocês perceberem, este edifício foi um bocadinho isso. Nós fomos chamados ainda em fase de obra. Todas estas questões de pinturas de estacionamento, isto tudo foi desenvolvido de acordo com aquilo que foi o nosso conceito. Por exemplo, temos aqui o Museu da Água, não sei se conhecem, que é ali em Santa Apolónia. É um museu sobre a história da EPAL, onde nós desenvolvemos aqui toda esta parte aqui da parede, desenhámos aqui, deixem cá ver se há aqui fotos boas. Este teto é um teto com uma película espelhada, que reflete aqui a parte de baixo destas mesas customizadas. Isto é um bocadinho feito com o objetivo de mimetizar um bocadinho um gesto de um rio, como se fosse uma secção de um rio, de um troço, e nós, de certa forma, quisemos mimetizar aí um bocadinho essa... Isto é quase como se fosse, imaginem, uma piscina vazia sem água. Estão a ver o efeito? É um bocadinho como se fosse isso, mas de uma forma estilizada. Isto como, digamos, contentor para os conteúdos que depois estavam a ser expostos. E depois esta duplicação através do teto, que acaba por ser uma coisa impactante, sobretudo para quem chega à sala e vê chão, vê teto, vê estas duas layers em confronto. Isto é muito a nossa atitude, é não, digamos, isto é uma planta de cima do... é não fazer, por exemplo, um projeto expositivo de caráter mais banal, com as legendas que toda a gente está habituada a ver, com os vitrines que toda a gente está habituada a ver, é tentar fazer alguma coisa que possa ser diferenciado, que possa ser uma mais-valia, que possa ter um conceito forte, que possa ser apelativo, que possa ser impactante. Isto depois também foi desenvolvido aqui uma identidade visual para este museu. Qualquer designer começa um projeto por conhecer o contexto que é passado pelo cliente, por fazer uma pesquisa que acha adequada. Depois, obviamente, que há esse processo, do mesmo modo que vocês, por exemplo, na faculdade têm as avaliações e têm os momentos de acompanhamento dos projetos com os professores, aqueles momentos intermédios, onde eles vos corrigem as vossas ideias, onde eles vos dão inputs que são valiosos. Nós, obviamente, também temos essas reuniões, quer com os clientes, quer muitas vezes com os arquitetos, onde vamos, digamos, apurando aquilo que é a nossa, ou refinando aquilo que é a nossa ideia, que é o nosso conceito que está a acontecer para cada projeto. Mas é muito difícil como é que eu ia dizer, de sintetizar aquilo que é o nosso processo de trabalho, mas de um modo geral acaba por ser um processo que eu acho sinceramente que é comum àquilo que é a generalidade dos designers. Qualquer designer vai fazer uma pesquisa sólida para ter um background sólido sobre aquilo que tem em mãos, sobre aquilo que o cliente passou. Qualquer designer acho que vai, obviamente, tentar ter ideias no abstrato, mas também abrindo um bocadinho os horizontes e vendo trabalhos que outras pessoas fizeram em contextos parecidos, por exemplo. E depois é um bocadinho o fluir, digamos, os clientes gostarem, não gostarem, quererem alterações, não quererem, até ao fim. O nosso processo é um bocadinho este. Depois, obviamente, que varia. Se estamos a fazer um livro, há determinados tipos de especificidades que são próprias do meio editorial. Se estivermos a fazer um projeto mais de espaço, já estamos a falar, para além daquilo que são as reuniões com os clientes e com os arquitetos, também estamos a falar de visitas à obra, para ver o que é que está a acontecer, o que é que mudou, o que é que não mudou. Se estamos a falar de exposições, por exemplo, estamos a falar também muitas vezes de reuniões densas com os clientes sobre aquilo que são os conteúdos expositivos, sobre textos que eles estão a fazer, sobre seleções de imagens, sobre outro tipo de questões que eles necessitem. Depois cada projeto em si acaba por ter o seu tipo de caminho, digamos, mas o nosso processo é basicamente este. Não sei se me fiz entender, eu sou confuso. Sim. É que não, eu ao mesmo tempo eu acho que é muito comum à generalidade dos designers, mas obviamente que temos nuances
que é um bocadinho difícil de pôr por palavras, porque isto depois vem um bocadinho da mente de cada um. Por exemplo, se tu fores fazer uma pesquisa, imaginemos que vocês três têm o mesmo projeto em mãos, se cada um de vocês for tentar resolvê-lo, vocês vão dar 3 soluções diferentes, vão pesquisar coisas diferentes, baseado naquilo que vocês acham mais válido para esse projeto, naquilo também que vocês gostam mais, digamos em termos estéticos. E não quer dizer que nenhum dos vossos entendimentos seja errado, simplesmente são diferentes. Mas eu acho que provavelmente, independentemente de vocês três poderem fazer as coisas de maneira diferente, para também chegar a soluções diferentes, vocês vão ter um mesmo processo, eu acho, em comum. O resultado final é que vai ser diferente, claro, mas isso... Eu acho que a primeira coisa tem que haver um conceito forte, tem que ser uma identidade visual que seja reconhecida, que nos fique na memória, se não é só mais uma, e nós no panorama que temos muita... É um panorama que é muito saturado de comunicação, nem sempre o melhor tipo de comunicação, ou seja, há muita comunicação que acaba por ser impessoal, que acaba por ser muito, muito banal, que acaba por não acrescentar nada. Portanto, acho que tudo aquilo que for diferenciável, que de algum modo se mantiver cá nas nossas memórias, vai ser eficaz. Agora, pode ser às vezes fácil chegar lá, às vezes não tão fácil, mas depois, para além disso, para além da força do conceito, dessa identidade de nos poder ficar na memória ou não, é óbvio que não, como eu comecei por dizer, não convém que hajam, ou por outra, convém que existam preocupações a nível formal de se um determinado logotipo, falando agora concretamente do logotipo, se ele resulta bem em tamanhos pequenos, as variantes do logotipo, as alternativas de layout que existe, e partindo um bocadinho do logotipo para o sistema de comunicação, ou seja, tudo aquilo que for destes estacionários, folhetos, cartazes, etc., o que é que essa identidade visual em si vai trazer às pessoas, ou seja, se vai trazer coisas através de frases provocatórias, se vai trazer coisas através de imagens fortes ou chocantes ou pelo menos impactantes, sei lá, tudo aquilo que forem mais-valias que essa identidade possa trazer, no sentido de não ser apenas mais uma identidade igual a tantas outras, mas que seja algo que se diferencie, normalmente são aquelas pedradas no charco que ficam e que todas as pessoas, depois há pessoas que gostam, outras que odeiam, mas geram discussão, e são essas as identidades, digamos, na minha opinião, que acabam por ficar marcadas. E depois também há uma outra coisa, que é o tempo. O tempo também, de certa forma, legitima a qualidade de uma identidade ou não. Se nós vemos uma identidade que tem décadas, por exemplo, e que já ninguém pode ter muita coragem para querer alterar, é porque ela já está tão presente na mente das pessoas que aquilo está a funcionar bem. Mas eu acho que sobre isso, é um bocadinho, a minha opinião é isso. Mas isto não só para identidades visuais, atenção, isto para um livro, para tudo aquilo que nos ficar na cabeça, de certa forma, que possa não ser apenas mais um logotipo, mais um livro, mais o que quer que seja. Mesmo até um site, às vezes há sites que nós ficamos surpreendidos. Nós muitas vezes vemos sites, passados 5 segundos estamos a fechar. São tantos. Mas muitas vezes há um site qualquer que nós estamos a ver, ou de um ateliê, ou de uma revista, ou disto ou daquilo, e que nós ficamos lá e ficamos mesmo a olhar, não só para o conteúdo, mas mesmo para como o site está feito. Portanto, eu acho que isto é válido para qualquer meio para qualquer objeto gráfico, digamos, ou visual. Fundamental, na minha opinião. Eu já não sou de uma geração analógica, digamos assim. A minha geração já tinha computadores, já trabalhava com isso, e já quando eu andava a estudar já havia um pouco esse debate de não se perder o hábito do desenho, não se perder esse... Porquê? Porque se nós formos diretamente para os programas, nós muitas vezes estamos a condicionar-nos por aquilo que eles nos deixam fazer, quando o processo deve ser exatamente o inverso. Ou seja, nós devemos pensar um bocadinho naquilo que são os conceitos, na maneira como formalmente os podemos conseguir transmitir, ou pelo menos sugerir, e em paralelo, obviamente, que executar no Illustrator, no InDesign, no Photoshop, ir fazendo as alterações, as refinações à ideia que forem necessárias, mas é essencial. Muitas vezes nós, eu não sei se vos acontece, mas nós temos ideias nos momentos às vezes mais estranhos
Nós podemos estar 2 ou 3 horas à frente de um computador a tentar ter uma ideia para um projeto e se eu preciso não temos essa ideia e temos essa ideia, por exemplo, quando vamos no metro ou quando vamos às vezes é bom ter um bloco de notas ou qualquer coisa do género para riscar, para apontar a ideia, para fazer um esboço, para fazer qualquer coisa. Eu pelo menos trabalho muito assim. Obviamente que, por exemplo, no caso dos sócios do ateliê, que são de uma geração mais antiga, eles ainda mais trabalham assim, tal como os vossos professores, por exemplo. E eu acho que é uma coisa que nunca se deve perder, porque ir logo assim em frio para os programas não é que seja errado, mas pode-vos condicionar desde logo muito cedo o raciocínio. Eu acho que as duas coisas devem ser feitas em paralelo. É bom rabiscar um bocadinho, fazer umas experiências, mesmo até a nível de escolhas tipográficas. Vocês podem ter uma pasta com carradas de fontes e andar a ver uma a uma, mas também vocês podem começar a desenhar um bocadinho o que é que poderia para vocês fazer sentido e depois, a partir desse esboço, ver algo que se aproximasse. Se vocês começam logo a desenhar com uma serifada, com uma fonte sem serifa ou alguma coisa do género, depois então sim, ver qual é que é a fonte serifada ou a fonte sem serifa que mais seria útil, em vez de dizer logo, não, eu aqui quero a Garamond, quero a Caslon, não, vocês depois não de lá chegar. Mas começar um bocadinho a definir gradualmente as coisas, primeiro do processo mental e do desenho para a efetização a nível dos programas. Explicar. O manual de normas para mim nunca pode ser uma coisa que está em desuso. O manual de normas são guidelines essenciais para o cliente ou para qualquer pessoa que tenha acesso ao logotipo e para o saber, digamos, como é que poderá utilizar de uma forma em que dê uma boa continuidade ao projeto de identidade visual que um determinado ateliê começou. Ou seja, não é que um manual de normas seja, como é que eu ia dizer, um livro de receitas onde vocês vão juntar os ingredientes todos para fazer aquela receita espetacular. Não é necessariamente isso. Um manual de normas, um bom manual de normas, acho eu, deve dar princípios que ainda assim dá alguma liberdade para variações, porque podem sempre haver situações inesperadas que um designer nunca vai conseguir prever a priori. Portanto, eu acho que o manual de normas é sempre uma coisa essencial. Nós não conseguimos prever que não nos desvirtuem a identidade visual ou o projeto inicial que nós desenvolvemos, mas pelo menos podemos fazer tudo o que está ao nosso alcance. E o fazer tudo o que está ao nosso alcance é exatamente isso: fazer um manual de normas que seja consistente, que seja por um lado simples, mas por outro lado também bastante eficaz.